Que Agora bom! foi, Lilica, como é Que que você tá? honra! Tudo bom? Como é que tu tá? Eu tô bem, tô faceira de estar te recebendo aqui. Tava falando, né? Como eu fiz o convite para ti, foi justamente isso. As pessoas vêm e me perguntam muito sobre o tratamento em cannabis. E eu digo, a minha especialidade é extrair os canabinoides da planta e colocar eles no alimento. Agora, sobre tratamento em cannabis, eu tenho que chamar uma especialista nisso. E aí te fiz o convite para tu estar aqui e ajudar esses meus seguidores. Tem aluna aqui participando, tem várias perguntas. Mas antes de começar a te fazer as perguntas, doutora Carolina, eu quero que tu te apresente e que tu me conte um pouco da história também. Para mim, foi quando eu comecei a estudar mais sobre cultivo e entender o sistema endocannabinoide que transformou a minha vida. Eu cresci dentro de um ambiente super proibicionista. Na minha casa era muito feio fumar maconha. E eu Uhum. aprendi isso, né? Mas eu gostava e me sentia muito bem fumando. E quando eu descobri o sistema endocannabinoide, que abriu minha cabeça, né? E agora eu quero saber contigo, como é que foi a tua história com a cannabis? Sim. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Na realidade, a cannabis começa na cozinha. Você não sabia disso, mas Não começou na sabia, cozinha. olha a casualidade. Foi. Bom, eu sou médica, consultora técnica em terapia canabinoide. É, Foi muito sem querer, a minha não foi uma pretensão minha, não foi uma busca ativa minha, não tinha ninguém muito próximo que usava a planta, então foi realmente foi o universo que trouxe a planta para minha vida. Eu tinha uma experiência com nutracêuticos no final da minha faculdade, eu ajudei no desenvolvimento de produtos nutracêuticos para exportação para os Estados Unidos, junto com a Universidade Federal de Belém, junto com a população ribeirinha de Manaus, lá da Ilha do Marajó, e aquilo já começou a abrir um pouco a minha mente no sentido de comida tem potencial terapêutico e a gente precisa explorar mais isso. Não importa se a gente está usando a cannabis de uso adulto ou uso espiritual, ou religioso. A cannabis é medicinal independente da forma. Então, os seus alunos estão trazendo saúde, não é só Uhum. diversão para a vida, ou alegria para a vida das pessoas, estão trazendo saúde também. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, logo depois da minha faculdade, fiquei lá quase 10 anos, e comecei a estudar para o Revalida. Só que eu tenho déficit de atenção, e eu tinha que estudar muitas horas. Então, era aquele ciricutico na cadeira de como é que eu fico sentada 12, 13, 14 horas. E chegou uma hora que eu estava estudando 14, 15 horas, e eu trabalhava, estudava, dependendo do período, ninguém estava pagando a minha conta, então era bem intenso de estudo. E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais comer e dormir de noite, porque eu chegava com a cabeça a 1000 por hora, estudando o dia todo, e eu não conseguia desligar. E aí me sugeriram um remédio, que é o Stilnox, o Zolpidem, que Ah, foi maravilhoso. Foi assim. Eu nem estava no meu corpo mais, mas foi tão bom. analgésico. Eu nem estava mais no meu corpo. Que eu falei: não, eu vou tomar isso aqui 2 vezes, eu vou estar dependente química amanhã de noite. Sim, é uma porrada aquilo. É, aí eu falei: não, não vou tomar isso aqui de novo, não. E eu comecei a buscar outras opções. Aí um colega médico muito inteligente falou: você já considerou a cannabis? E nem na minha longa lista ali de possibilidades terapêuticas estava a Nunca. cannabis. Nunca. Nem era alienígena esse conceito de que existia um potencial terapêutico na cannabis. Às vezes eu estava precisando buscar uma solução para o meu desafio. E aí coloquei na internet. E muito me espantou, Lilica, que tinha um artigo científico mostrando o potencial do uso THC no câncer. Falei: não é possível que eu estou estudando 15 horas e nenhum livro falou isso. O que eu estou colocando meu dinheiro? Aí estudei mais, estudei mais. Um sistema. A gente tem um sistema que domina os outros sistemas, e esse aí que você não falou para mim, que eu estou pagando aqui com o meu dinheiro, esse curso, que eu estou faz anos Que ano foi estudando, isso, doutora? esse estalo 2012 para 2013.
foi estourou a minha bolha. Eu falei, não acredito que isso tudo está acontecendo, ninguém me falou nada. E eu acho que remete um pouco a esse paternalismo estrutural, da gente ficar esperando que o outro mastigue as coisas para a gente, em termos de Uhum. conteúdo científico, e coloque magicamente no nosso conteúdo médico, né? Que, por exemplo, a comida X é inflamatória, ou se o produto X pode ser bom, e a gente não fica sabendo de nada na faculdade. Então, eu comecei a estudar. Eu falei, eu quero saber o que é isso aqui, se pode me ajudar na fome, né? Que eu não tinha fome, e que não pode e pode me ajudar a dormir, eu quero saber o que é. E aí virou minha missão, Lilica, porque eu vi assim o potencial nos pacientes e a qualidade de Tu vida. experimentou em ti também os efeitos, fez o Os, tratamento. Sim, e foi uma resposta positiva, e era o que eu estava precisando na época. Eu não estava conseguindo mais absorver. Eu estava ansiosa, estava com sono, eu estava Sim, porque precisando de já chega um alívio. momento que a insônia tu começa a ser improdutivo, né? Porque teu corpo já não descansa. É. Exatamente. E eu estava precisando de todas as minhas funções mentais ali, Mas sabe o que sharp. que eu falo também para os meus alunos, doutora? A gente espera, sim, que alguém venha e nos ensine, mas na realidade a gente está vivendo esse desenvolvimento científico, essa produção científica, né? Eu digo para eles, quem estiver sentindo melhoras, documenta-me, sabe, anota Isso, a evolução, porque isso tudo também é prova científica que a gente pode usar para embasar outras pesquisas, né? A gente está isso. construindo isso, é uma coisa muito recente, né? Muito recente. E a gente precisa otimizar mesmo essa comunicação. E que bom que seus alunos estão orientados e verbalizem isso nas redes sociais, verbalize para os amigos, para alguém que conhece, porque tem gente sofrendo à toa, Lilica. Essa que é a realidade. E se a gente É. fala para o outro, talvez o outro sofra um pouco menos. E a gente é ser humano, a gente não quer que o outro sofra à toa. Doutora, o meu convite para todo mundo é fazer essa revolução canábica, a gente compartilhar isso, porque para mim foi uma informação que rachou minha cabeça ali, o sistema Sim, endocannabinoide. E eu disse, todo mundo tem que saber disso, vamos fazer isso chegar a é. mais pessoas. E ali na nossa comunidade eu vejo, tem muita gente se tratando. Tem vários casos até de autismo severo que está sendo tratado com cannabis e tem respostas Isso. muito boas, Tem. né? Mas assim, doutora, a primeira pergunta, tem até um menino que está aqui falando, que é o que mais chega aqui para mim, porque é óbvio, né? Também essa coisa do feminismo, né? O protagonismo da mulher em frente a essa coisa da cannabis também é muito novo, né? Sim. E aí tem muita gente que me pergunta assim, como é que é a relação entre gestação, amamentação e o uso da cannabis? Porque a gente sabe que o sistema endocannabinoide ali nos bebês, ele é bastante ativado, né? Sim, eu vou voltar nessa questão, porque Tá. no começo do meu trabalho com cannabis, esse foram os pontos mais desafiadores para mim. Eu, quando descobri tudo isso, Lili, que eu comecei a buscar soluções para acesso. E eu descobri que o médico estava sendo negligenciado e a comunicação estava sendo negligenciada. E eu estava buscando uma maneira de começar, de fazer alguma coisa. Então eu vi que os produtos eram muito alternativos para o gosto do médico. Então foi numa época que no Rio de Janeiro estavam os brigadeirões, o Ah, Space, não sei o que, não lembro o que era, acho que space cake, 2012 brigadeiro. isso. Aí eu falei assim, gente, mas com certeza, qualquer um que vê um brigadeiro, mas médico, né? Bem feito, com uma etiqueta, sabendo o que tem ali, não é Uhum. possível que a pessoa não vai querer. Na realidade, Lirica, a minha conexão com a comida é que isso virou uma trufa, tá? No começo era uma chefe brasileira, Luciana Bassotti, ou Bassoli, ela é colunista lá em Los Angeles do BuzzFeed. Ela fez todo o desenvolvimento da marca, assim, dos componentes, nessa Ah, marca de que chocolate. bacana! Lá, Então, e virou uma empresa virou trufa, tá? O americano não gostou do brigadeiro, porque achou muito. trufonha. Virou uma trufa. E virou uma trufa
nutracêutica. Então, era sem glúten, sem leite, tinha uma Completa. versão com cannabis e uma versão sem cannabis. Era uma experiência terapêutica. Para tirar um pouco essa ica, né, que remédio é ruim, que remédio tem gosto ruim. E uma das minhas pacientes no início, que eu cuidava, ela ficou grávida. E foi um dilema emocional ali para mim, exatamente porque eu queria que ela continuasse podendo ter acesso. Eu saí de Nova York, onde eu fiquei 7 anos, né? Que eu saí um ano desses 7, mudei para Los Angeles e me dediquei totalmente. Então, meus pacientes no começo eram pessoas que eu sabia até o nome do cachorro de casa, porque eu fazia parte do produto, eu não era médica deles, eu estava fazendo desenvolvimento de produto. Então, essa paciente em específico me marcou muito, porque foram muitas semanas assim de estudo. Eu cheguei à conclusão seguinte, Lilica. Primeiro que a gente não tem dado para dizer que cannabis faz mal na gestação, isso porque é uma planta milenar. Pessoalmente, eu acho que se tivesse um desafio, a gente já saberia, tá? Mas isso tem que ser pesado, o paciente, a mãe, o pai, o médico, conversado e colocar na balança. Qual que é o custo biológico e qual que é o custo financeiro? O custo biológico dos dois. Por exemplo, você vai tomar um produto, você está com ansiedade. O remédio que você tomaria, qual que é o custo para o seu corpo? Quais são os efeitos colaterais para o seu corpo? Não só o custo financeiro, o custo Sim. biológico. Né? E a mesma coisa com a cannabis. E a cannabis, lembrando que está no colostro dos mamíferos. Os canabinoides estão no colostro dos mamíferos, dos animais. Então tem que ter um motivo, que se tivesse ruim não ia estar no peito da sua mãe, né? É No colostro. verdade. Logo lá pro bebezinho. Sim, então a minha sugestão é que exista uma reflexão, Lilica. Observa aqui que remédio que você usaria e também o custo biológico de não utilizar nada. Qual que seria o impacto para essa ansiedade para o seu filho ou para sua filha? Então, isso tudo tem que ser considerado. Uma comparação com um produto que seria uma primeira linha de tratamento e uma comparação se você não colocar nada no seu corpo. E eu acho que essa questão tem que ser olhada de uma forma abrangente para tomar uma decisão educada sobre esse. Não tem uma resposta certa. Precisa de ponderação desses 3 pontos que eu mencionei. Muito bom, doutor. É isso mesmo. Eu também acho, é uma coisa que eu sempre falo. Esse tratamento com a cannabis, ele é muito individual, né? Muito. E o acompanhamento preciso ser um acompanhamento bem de perto, né? Me explica assim, tem muita gente que tem dúvida, como é que faz para ter acesso ao tratamento com a cannabis? Como é que é o primeiro passo, assim? Tá. Tem gente que me perguntou aqui, inclusive, tu falou do Stilnox, tem uma pessoa que falou aqui que toma antidepressiva, ela não citou o nome, mas é isso, ela está querendo substituir. E aí, como é que faz para fazer essa substituição? Qual seria o caminho, assim? Tá. O primeiro passo é a pessoa estudar sozinha. Senta na internet e observa se tem algum potencial terapêutico. E vocês vão ver os próprios pacientes falando se tem resposta ou não. Então, o primeiro passo é colocar na internet qual que é o que você está tentando controlar e cannabis ou canabinoides logo depois para ver se você consegue juntar algum dado da internet, algum estudo clínico, algum sumário de estudo clínico e te direcione para saber se tem indicação ou não. Então, o que a gente vê mais comum as pessoas usando, os adultos, é para ansiedade, insônia, doença de Parkinson, crianças que estão usando, né, no autismo, dependência química, endometriose, ansiedade, insônia, eu mencionei depressão também, artrite, artrose, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, essas são as que têm assim, o maior número de prescrições hoje no Brasil. Aí, pronto. Viu que existe um potencial? Estude aquilo. Tenta entender a planta, tenta entender o sistema. Não precisa ser PhD do sistema endocannabinoide, mas você precisa ter ferramentas para o próximo passo, tá? Então, a hora que você estudou, você juntou ferramentas, juntou uns 2 ou 3 artigos científicos, não precisa ler tudo, mas lê o sumáriozinho, que normalmente é um pouco mais palatável. O próximo passo é se munir, imprime tudo isso, imprime todos os artigos que você puder,
que mostram que existe o potencial, e você vai levar para o seu médico. Não é para exigir que o médico prescreva, não, tá? Porque o médico só vai fazer o que ele achar que é certo. Ele estudou muitos anos e é a licença dele que está na reta. Se ele faz alguma coisa errada, ele perde, ele não tem que comer. A gente tem que ter empatia com os outros Tem que também. entender isso, né, gente? Isso. Por mais que a gente O saiba que é um contexto absurdo. de cada um também, né? Exato. Não é maldade, às vezes é Não, preconceito, tá? Mas é a falta de maioria informação, falta de é conhecimento. isso, é isso mesmo. Então, Lili, que eu pegaria todo esse material e levaria para o meu médico e falaria assim, ó, doutor, pode conversar? Eu tô com essa informação aqui, ó. Aqui tá falando um negócio nesse artigo científico que eu não tô entendendo muito bem. Você pode falar sobre isso comigo? Dá na mão Explica. dele. Você me explica? Não precisa explicar agora, não, que você tem que ler primeiro, tá? Mas daqui uma semana eu posso te ligar? Deixa esse médico ali cozinhando no seu material. Ele vai precisar te dar uma resposta, ele não vai te ignorar, tá? E se não for esse médico que vai te ajudar a fazer o acesso, precisa de uma prescrição médica, Sim. procure uma associação. Aí a Mata perguntando aqui, qualquer médico pode prescrever? Os médicos têm algo que é uma carta na nossa manga, que é o ato médico. Dentro do nosso consultório, a gente tem liberdade para tomada de decisão junto com o nosso paciente, desde que seja no melhor interesse do paciente e da saúde desse paciente. Inclusive a saúde sendo um direito constitucional. Então, a gente tem base suficiente para fazer a prescrição em casos de certa refratariedade. O que isso quer dizer? Já tentou um produto, não conseguiu, tentou outro, não conseguiu, da gente considerar a cannabis. Então, de uma maneira geral, qualquer médico poderia prescrever. Isso não quer dizer que o CFM ou o CRM não vão chamar o médico lá, tá? Pode chamar para perguntar, mas por que você prescreveu isso aqui? Olha, porque coloca no prontuário, olha, tentou isso, isso não funcionou, teve essa resposta, por isso que eu fiz isso. Nunca ninguém foi chamado lá até agora, tá? Isso que deixa todo mundo mais tranquilo. Porque o CFM e o CRM sabe que a gente tem o ato médico e se alguém for chamado lá, eles vão abrir um precedente que eles nem querem. Sim. E o médico ele tem que tomar decisões independente da especialidade, baseado no seu bem-estar. Tá, então esse é um passo. Vamos dizer que esse médico não falou, olha, eu não tenho esse tempo para estudar, realmente aqui mostra no estudo clínico que existe um potencial, mas eu não tenho tempo para estudar isso agora. Vá para uma associação, pegue a lista dos médicos da associação e veja um médico que tenha experiência. Por quê? Porque é muito personalizado e se o médico não tem experiência, é muito difícil da gente chegar lá. Próximo passo. Com a prescrição na mão, aí você tem algumas formas de acesso. Ou pela RDC 335 de 2020, que você importa esse produto, que é uma importação individualizada. Ou a 327 de 2019, que você compra na farmácia. Hoje tem 2 produtos de cannabis na farmácia. Não é da planta toda, são pedacinhos da planta, mas ainda assim está na farmácia hoje, está na revolução. Outra forma de acesso é por meio da associação de pacientes, Lilica. Tem várias, dezenas no Brasil, eles cuidam, eles acolhem, eles compartilham informações. E tem uma última forma de acesso, que é o habeas corpus, que é um direito das pessoas. Ninguém está pedindo, por favor, para fazer habeas corpus. É um direito da pessoa. Então, essas são as 4 formas de acesso, Lilica, que a gente tem hoje no Brasil. Perfeito, excelente, doutora. E a gente tu citou várias doenças que podem ser tratadas com cannabis. Daí a Paty que comentou aqui, a Paty, a mãe dela, se trata com fibromialgia também. Pressão alta, isso foram várias perguntas ali. AVC, infarto, isso tudo tem a ver com a pressão alta, né? E glaucoma também, né? Não sei se tem a mesma relação da pressão dos olhos com a pressão sanguínea, mas é também controle de pressão. Isso tudo a gente consegue tratar com a cannabis? Então, a cannabis ela pode influenciar na vasodilatação, na dilatação dos vasos. Então tem muito paciente, Lilica. Eu estava numa live segundos antes de eu entrar com você, falando exatamente disso. Era com uma médica neurologista e a gente espantado quão rápido que a gente desmama medicamentos de pressão alta e diabetes. Excelente. É impressionante, Lilica. A gente diabetes nem também, queria olha só, também. Galera. Diabetes, hein? Que
É difícil controlar a diabetes, né? Pois é. E a gente tem uma patente do governo americano, do Departamento de Saúde, descrevendo o uso dos canabinoides em injúrias isquêmicas, que é o AVC isquêmico. Então, Ah, eu acho que tem uma pergunta aqui, doutora. Deixa eu colocar, da Márcia. Eu não sei se. Ela tá. Como é? erisipela. Erisipela, é. É, Tá. é uma infecção na pele e realmente tem um potencial da cannabis, porque a cannabis não é toda cepa, tá? Mas tem um potencial de funcionar como antibiótico. Desde primeira vez que saiu o estudo sobre isso foi assim, década de 1950, 1960, 1970. Então não é de hoje que a gente sabe que a cannabis tem um potencial antibiótico. Então sim, existe essa possibilidade E não aplicamos. Não é de hoje infelizmente. também que o doutor Michelot descobriu que a cannabis tratava a epilepsia e nas crianças, né? E para começar a utilizar esse tratamento demorou tanto tempo. É Exatamente, impressionante Lírica. também. A coisa do proibicionismo, né, doutora? A gente viveu e cresceu isso. Meu pai nasceu em 37, quando começou isso tudo lá nos Estados Unidos. Uau. Então ele viveu essa campanha, né? Tipo, maconha é muito feio, né? Ele, imagina uma mulher que usa cannabis, isso não é legal, né? Mas realmente a gente está quebrando vários preconceitos, né? As pessoas estão mudando. Acho que o caso do Felipe Suzin, que a doutora Andréia está aqui, que é a Nutri do Suzin, que trata o seu Ivo com Alzheimer, a evolução que ele teve, aquele vídeo que o Felipe fez, consegue mobilizar muito bem as pessoas. Eu sempre uso aquele vídeo assim quando eu preciso quebrar um preconceito bem grande. Assim. Boa, é mesmo, é muito impactante o vídeo do Senhor Ivo. E assim, o impacto não é só no paciente, né, Lili? Que é no familiar, é no cuidador, é no vizinho, é nos amigos da família. Então, impactante demais para a A gente família ignorar. toda é um tratamento que é familiar, né? Tem que ser um tratamento familiar e une a família. Eu também É, digo que utilizar a cannabis na alimentação também junta, né? Porque muda o diálogo. Como tu estava falando que claro, um brisadeiro para os médicos não era tão ruim quanto um baseado, eu também digo isso, sabe? Porque eu acho que às vezes tu acender um baseado é agressivo, né? Ele faz fumaça, ele sim, queima, ele tem cheiro. Agora, tu sim, oferecer um chocolatinho canábico é totalmente inofensivo, a pessoa experimenta e sente os benefícios e aí começa a mudar. E fora que tu também exato. tá cozinhando com a cannabis, né? O fogão é uma coisa que aproxima a família, né? Demais. Só que tu É estava me verdade. falando antes da coisa do desmame, né? Que é muito rápido É, na diabetes, né? Mas isso. como é que é isso? A pessoa já está tomando uma medicação. E aí, como é que faz esse desmame para começar um tratamento com os canabinoides? Na realidade, Lili, que a gente faz algo que se chama terapia adjunta. A gente não tira nada, a gente só inclui os canabinoides. Por quê? A gente precisa ter certeza que esse paciente está coberto. Se a gente tira um, enquanto a gente ainda não tem o outro fazendo a ação, a gente pode deixar esse paciente um período sem Desamparado. ficar desamparado. Então a intenção é começar junto e a hora que a gente vê uma estabilização do sintoma ou do sinal, esse é um gatilho para a gente começar a fazer o desmame. Então, por exemplo, nos meus pacientes, ou que têm hipertensão, ou que usam produtos que podem diminuir a pressão, eu oriento eles a ferir a pressão antes de tomar o produto rico em canabinoides e meia hora depois, para entender se existe uma influência. Porque eu começo baixinha a minha dose. Deu o primeiro ajustinho ali de pressão, já é o meu gatilho. Eu não espero ele ter uma hipotensão para eu ligar para o cardiologista. Entendeu? Entendi. Eu afiro a pressão e falo, olha, doutor, eu acho que é melhor a gente tirar. A mesma coisa na diabetes, porque eu tô ali e falei, olha, antes de tomar, você vai fazer o teste, né, no dedinho, e depois de X minutos você vai fazer de novo. Deu duas medidas mais baixo do que as outras, eles começam a fazer essa aferição
de 1, 2 semanas antes de começar, porque aí eu consigo ver o antes e o Sim. depois, né? Tudo documentado, É, parametrizado, não é uhum, no achismo, né, doutora? Eu digo para os meus isso. alunos também, a dosagem, tu começa bem devagar, o mínimo possível, aí tu vai na segunda-feira, toma e anota como tu te sentiu. Porque quando chegar Boa. na sexta, tu não vai te lembrar como é que foi segunda, né? Então, É isso daí, mesmo. tu faz um diário, né? Para definir qual que é a dosagem que tu vai te sentir bem. Então, é bem isso. Boa, Lilica. Documentem. Eu acho bem importante Isso isso. mesmo. Tô de E, acordo, doutora, Lilica. nas doenças neurológicas, a cannabis age muito bem, né? A gente acabou de falar sobre o seu Ivo, tu falou também sobre Parkinson. E esclerose, como é? Esclerose lateral Lateral amiotrófica. amiotrófico. Sim. Essa é uma das indicações que tem aumentado também no consultório. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm incomodações do dia a dia, por exemplo, fadiga, dificuldade de movimento, e isso traz muita ansiedade, muitas vezes insônia. Ninguém está querendo curar essa doença nenhuma, nem essa esclerose e nem nenhuma outra, mas é trazer uma qualidade de vida. Então, o que eu Excelente vejo ponto. nesses pacientes específicos, eu vejo uma melhora na ansiedade, na fadiga. Alguns têm algum desafio de respiração que piora a ansiedade, também eu vejo melhora, distúrbios do sono. E na parte cognitiva, muito mais eu acho que pela ansiedade e insônia do que qualquer outro ponto. Mas esses são alguns dos benefícios que eu vejo. E dor, às vezes alguns dos pacientes que têm dor, também a gente vê melhor. Dor, né? A semana passada eu fiz com a Fran da fibromialgia e ela me falou que para ela, no caso da doença dela, o melhor é o THC. Em casos de dores, assim, é THC, CBD, depende do paciente. A gente consegue determinar qual age melhor? Lilica, tão personalizado. Na minha prática clínica, normalmente eu inicio com produtos ricos em CBD. Por quê? Porque eu consigo uma resolução na maioria dos pacientes só com óleo rico em CBD. Tem pacientes que eu não consigo, e aí eu adiciono THC. Por que que eu não começo com tudo de uma vez? Porque muitas vezes esses pacientes não estão acostumados com THC, eles precisam trabalhar durante o dia, eles precisam Uhum. às vezes de um foco que eles não estão acostumados. Tem paciente meu executivo de alta performance que vaporiza THC o dia inteiro e está lá gerindo 10 mil pessoas. Tem outros que não conseguem pegar e fazem um e-mail. Então, como É muito pessoal. é muito pessoal, exatamente, Lilica. Então eu tenho que deixar sempre na mão do paciente. Fala assim, olha, a gente vai começar com esse aqui, e se a gente não tiver com a resposta melhor que a gente está esperando, a gente vai adicionar um outro canabinoide, ou a gente vai fazer alguma alteração, e realmente, na dor, o 1 para 1 tende a ter uma resposta muito boa. Mas, de novo, se o paciente tem uma resposta só com CBD, talvez não precise de tudo THC. Mas, Uhum. realmente, os pacientes com dor podem ter uma resposta boa com a combinação. Lembrando que na fibromialgia também, Lilica, existe um componente emocional. Os É, estressores, os o gatilhos da gatilho, né? fibromialgia. Uhum. Então, tem os pontos, os tender points, né? E tem os gatilhos das crises, que tive um estresse no trabalho, briguei com o namorado, estou cansada. O lugar que você está pode te estressar e ser um gatilho. Então, a cannabis também pode ajudar nos fibromialgicos, uma complacência maior, uma aceitação maior, uma ansiedade menor, um padrão de sono melhor. Então, não é só na dor. A gente tem que olhar que a cannabis vai cuidar desse paciente como um todo, não só na dor. É um tratamento mais amplo. E até tu falando sobre isso, a fibromialgia sim tem esses gatilhos, mas, claro, algumas doenças já são geneticamente, né? A gente vai desenvolver elas dependendo das condições que a gente leve na vida. Mas eu gosto muito do jeito que tu fala, quando tu fala que a gente não vai se tratar só com a cannabis e entregar ali a cura da nossa vida, né?
É um tratamento integral. Tu fala muito bem sobre a gente se alimentar e principalmente tirar os alergênicos, no caso do tratamento com óleo, né? Eu queria que tu falasse isso, assim, com as tuas palavras. Sim, isso veio na minha vida, começou a vir quando eu comecei a trabalhar com nutracêuticos, que eu comecei a observar que era muito grande o impacto. E eu acabei compactando isso, seguindo algumas dos pontos preconizados pelo Dr. Pedro Chestats, que é um neuro do Sul, e ele menciona o PAN, ou MAP, né? Se vocês forem lá, Dr. Pedro Neuro, e ele tem até uma aulinha lá do MAP, que eu chamo PAN, tá? Que é o pensamento, alimento e movimento, que, na minha opinião, deve ser considerado antes de pensar na cannabis. Por quê? Muitas dessas doenças que a gente está mencionando aqui têm uma base inflamatória, mesmo não sendo uma doença inflamatória. Vou te dar um exemplo. O autismo em si, você não vai olhar em nenhum lugar dizendo que é inflamatório, mas esses pacientes, a maioria está inflamado. E alguns pacientes fazem uma terapia que chama pulsoterapia, por um período, e tem melhoras incríveis. E essa pulsoterapia, ela diminui a inflamação. Então, se você diminui a inflamação, você melhora, é porque tem algo ali que tem uma questão inflamatória. E os pacientes outros, por exemplo, as doenças neurodegenerativas, no Alzheimer, por exemplo, essas deposições de proteínas inflamam. Então, o paciente está ali inflamado. Se a gente não busca estruturar e melhorar essa inflamação, a gente não consegue ir para frente. Mas vamos lá para o PAN. P de pensamento, A de alimento e M de movimento. Pensamento por quê? A gente precisa ter ferramentas que a gente não fique na dependência dos outros para resolver os nossos desafios emocionais, tá? Um exemplo é meditação guiada. Se a gente aprende a respirar melhor e a gente tem dor, a gente tende a usar menos medicamento. Se a gente tem uma endometriose e a gente está incomodada com aquela dor constante, a gente fazer uma terapia guiada vai nos fazer encarar melhor aquela dor. Não necessariamente diminuir a dor, mas a forma com que a gente encara é tão importante quanto a intensidade da nossa dor. Então, o que são o P do pensamento seria um aplicativo de meditação guiada, seria fazer um exercício de autoestima. Quem está doente fica muitas vezes com a autoestima prejudicada. Sim. Então, essa é uma possibilidade. Tem outros métodos de cognição, viver no presente momento. O que é viver no presente momento? É você fazer a coisa que você está fazendo agora. E não ficar pensando na reunião do depois. Então, você está escovando o dente? Escove o dente mesmo. Sinta o gostinho da pasta, presta atenção no barulho do banheiro, a consistência das cerdas da escova na sua gengiva, o barulhinho da água caindo ali na pia. Você está ali você realmente agora está escovando o dente, não pensando no depois. Então, esse é o P. O A, de alimento. Se eu puder, tá? É retirar comida inflamatória da vida dos pacientes. E aí buscar substitutos mais saudáveis. Se é um paciente crônico que está com dor há 10, 15 anos, fazer as coisas mais ou menos vai talvez resolver o seu desafio mais ou menos. E eu acho que é muito enjugação de gelo se a gente tem uma doença inflamatória e a gente está comendo uma comida inflamatória. Então, você quer usar cannabis, você quer melhorar a sua inflamação, aí você come, mas é um prazer. Então, ou você fica com o seu prazer, ou você fica com a sua dor. Às vezes não dá para ficar com os dois. Ou busque substitutos, que aí você fica com o seu prazer e você melhora da dor. Então, quais são os alimentos que eu peço para os meus pacientes substituírem da vida deles? Leite e derivados. Eu falo por mim, tá? Foi uma dificuldade de eu tirar o queijo da minha vida, que eu sou viciada em queijo. Eu sou uma rata. Viciada, tenho dificuldade. Mas quando a gente busca substitutos, Lilica, é impressionante como a gente se acostuma com qualquer coisa nessa vida, tá? Não, e tem muita opção, né, doutora? Tem o aluno com intolerância à lactose também, que pede substituição. Tudo tem substituição. É bem fácil substituir hoje em dia.
Hoje é. Então, lá em São Paulo, tem no iFoods uma lojinha que entrega na sua casa o queijo vegano. Então, se a gente buscar suficiente, eu não sei no Rio, eu não sei em outros lugares, mas eu acredito que exista, assim, essa melhor acessibilidade do que antes. Então, eu substituo o leite por ou leite de semente de girassol, leite de castanha, os queijos veganos. Aí o próximo ponto é o glúten. A gente não precisa ser celíaco ou ter doença celíaca para ser inflamado pelo glúten. E o glúten e o leite, eles têm um desafio que eles inflamam o nosso intestino. Aí imagina, você pode estar comendo uma comida orgânica, linda, maravilhosa, e aí você não vai absorver nada. Lembrando que o leite tem 3 códigos de doença correlacionados com eles: alergia, intolerância e hipersensibilidade ao leite. Gente, já é para desconfiar. Se você tivesse 2 códigos de doença para uma coisa só, já é para você ficar desconfiado. Agora você tem Agora 3. 3. Então você Puxou, né? aí pegou pesado. Então, assim, é claro que quem não tem uma doença crônica refratária, tem um prazer de vez em quando de um camarão catupiry, tudo bem. Agora, você está doente, você tem que considerar se você quer cuidar da sua saúde ou se você quer ter o seu prazer. Os dois, muitas vezes, não vai ser possível. Então, glúten, leite, eu falei, açúcares e adoçantes inflamatórios. O que a gente pode substituir? Uma opção é calda de agave. Por quê? Nível glicêmico um pouco mais baixo do que o mel. Calda de agave. Olha, a calda de agave. Vamos fazer com calda de agave agora. Vamos fazer assim. Eu faço sempre com mel. Agora vamos colocar calda de agave. Boa, calda de agave. E assim, buscar outros açúcares, mas buscar açúcares que tenham um índice glicêmico baixo e que não sejam processados. Porque o que eu acho legal da calda de agave? Ela é macerada. Tem outros açúcares, por exemplo, o stevia, né, de planta. Mas você acha que você colocou? O que a galera colocou ali para ficar branco daquele Para virar tanto? aquele pozinho tão limpinho, né? Perdeu toda perdeu toda a função da naturalidade da coisa. Um negócio branco, parede. Alguma coisa eles colocaram ali. E aí, então, essas são as maiores substituições, ou retirada com substituição, tá? Açúcar e adoçante, leite, derivados e glúten. E eu sugiro aos pacientes para incluir fermentados e germinados na alimentação. Excelente. Eu tô aqui tomando uma kombucha hoje, inclusive. Ótimo. Tem um menino tá falando aqui pães de longa fermentação, então acho que tá de acordo com o que tu falou também. Farinha, sem farinha branca, tá? Use outra farinha, porque a farinha branca que é o desafio. Tem um monte de farinha legal. Sem glúten, galera. Sem o glúten. Farinha legal sem glúten. E aí eu acho que o último ponto que é o movimento. O movimento a gente tem que suar, se possível. Um paciente com dor, com depressão, às vezes a gente não consegue fazer nada com o paciente. Agora, faça o que for possível e o que o médico permitir. Às vezes, tudo que você vai poder fazer é um alongamento, mas faça. Agora, se você pode suar, recomendo um exercício que sue. E não precisa de ir na academia, tá? É só colocar roupinha de casa, roda aí na sua mesa 40, 50 vezes. Não precisa de a matrícula na Bodytech, não precisa da roupinha da Nike também não. É só rodar aí o tanto que você mexer. Se mexer, nem que seja tu deixar o controle remoto longe e tu fazer esse levantamento do sofá várias vezes. Mas faça alguma atividade, né? Isso é muito importante. Isso é bem importante. Doutora, excelente. Eu tomei várias notas aqui. Eu espero que todo mundo esteja anotando também. A live vai ficar salva. Mas eu queria agora a gente fazer um alerta. A gente falou sobre os benefícios da cannabis. Sim. Tem algumas pessoas que me perguntaram sobre a condição da cannabis em casos de esquizofrenia e também algumas pessoas que fizeram a ingestão da cannabis para diminuir a ansiedade e hoje em dia, quando ingerem, acabam sentindo tipo uma crise do pânico. Como é que é isso? É um possível efeito colateral dos produtos ricos em THC, Lilica, ansiedade e síndrome do pânico. Mas assim, a gente também não pode deixar toda a culpa na planta, porque tem plantas que são
antipsicóticas ou ansiolíticas, que diminuem a possibilidade de surtos psicóticos ou diminui a psicose de uma maneira geral, né, os óleos ricos em CBD, e podem diminuir a ansiedade também. Então, Lili, que a gente tem que saber qual que é a cepa certa. Por isso que a gente tem que estudar bastante. São centenas de cepas, Lilica. Uma vai dar sono, outra vai aumentar o sono, ou vai diminuir o sono. Uma vai dar fome, outra vai tirar fome. Uma vai, talvez, possibilitar um surto psicótico e outra vai diminuir essa possibilidade. Então, se a gente escolhe direitinho a cepa certa e acha a dose certa, a chance desses efeitos colaterais é praticamente mínima. Então, os pacientes que têm ansiedade, a sugestão é que eles comecem com um produto rico em CBD, ou eles encontrem uma cepa que seja uma cepa, por exemplo, índica, que tem uma menor chance ali deles terem essa ansiedade. E uma outra questão, Lica, é doses baixas. Por quê? O delta 9, quando ele entra no nosso corpo, ele vira 11-OH, que é muito mais poderoso do que a cannabis. Então, a gente tem que saber a nossa dose certa. Então, a dose certa é diferente para cada um e tem que ir testando, igual você faz com seus alunos. Eu falo, é uma molécula maior, é natural que o nosso corpo demore mais para processar ela, né? Então, assim, devagar, vai se conhecendo, eu nunca falo a minha dosagem também, porque não sou parâmetro, cada pessoa tem a sua dosagem, isso é muito pessoal. Então, isso eu tenho. Vamos ver aqui algumas perguntas. Tá, de novo aqui sobre a fibromialgia, a doutora já falou em alguns casos, sim, com THC. Para comprar o óleo, a doutora também já falou, dá uma voltadinha lá na live, mas basicamente encontrar um médico que faça a prescrição e tu vai encontrar 4 caminhos, ou a importação, ou comprar na associação, ou na farmácia, ou o HC para tu fazer o teu cultivo. Perfeito. Isso aí. Vamos ver. Alguma receita de chá? Doutora, as pessoas me perguntam bastante sobre isso. Vamos ver se a tua opinião. Todo mundo me fala, né? E eu sempre digo, é óbvio, a planta, ela tá rica em canabinoides, é na flor e naquelas sugar leaves que estão ali em volta da flor, onde tem mais tricomas. Mas eu utilizo toda a planta na culinária. As folhas frescas eu utilizo para fazer vinagrete, faço empanadinha, daí eu faço uma maconhese para acompanhar. E aí me diz, tem alguma propriedade mais específica assim, para algum tratamento terapêutico nas folhas, nos caules, nas raízes? Sim, tem componentes ali da planta, só não tem na mesma quantidade que tá ali nas flores. A questão do chá, que é um desafio, por quê? Os canabinoides, eles têm uma base de gordura. E ali, se você faz essa infusão na água, a gente não vai conseguir extrair de uma maneira apropriada. Então, o ideal é que seja num ambiente que também seja gorduroso. Então, até a ingestão, por exemplo, com abacate, ou com outros alimentos gordurosos, eu acho que é algo positivo. Então, precisa desse meio, né, para conduzir os canabinoides para as nossas células. Então, ou a gordura ou a base alcoólica, às vezes também alguns são feitos, né? Sim, sim. Então, com relação a isso, eu acho que existe alguns pacientes que têm uma resposta boa com o uso de chá, porque também tem óleos essenciais ali, outros componentes flavonoides, que pode ser que seja absorvido ali na água, ou esteja na água, mas de uma maneira geral é melhor um lugar que tenha mais gordura, por exemplo, o abacate. Excelente, viu? Faz a ingestão daí com o chá junto com algum alimento que tenha essa base gordurosa para conduzir os canabinoides. É o que eu falo também quando do mel canábico, que a gente faz um processo. Também ingere ele junto com um abacate ou até sementes oleaginosas também, né, Boa. doutora? Que tem óleos, assim, então conduz também os canabinoides. Excelente. Que baita aula, hein, galera? Que baita aula. E doutora, eu quero que tu me fale um pouco também do teu projeto, né? Tu tem um projeto de educação em cannabis. Como é que funciona? Me conta. Sim. É o meu bebê. Levo ele para onde eu vou. É que quando eu voltei, Lili,
eu vi que se a gente não educa as pessoas, a gente não consegue fazer uma diferença. Eu não, quando eu voltei, eu não voltei para ficar fechada num consultório das 8 às 5 da tarde fazendo prescrição de cannabis. Eu queria que as pessoas tivessem acesso. E se fosse o acesso por meio da Carolina, não ia ter hora no dia. Então, é um projeto que eu estou cozinhando há muito tempo e quando eu voltei eu consegui implementar ele, que é de educação. E não é só de educação médica, é educação do ecossistema. Então, agora a gente está no 8º curso para profissionais de saúde, e a profissionais de saúde não é só médico, tá? A equipe multi tem que ser envolvida, e agora eu e a equipe, e aí em colaboração com associações, uma aqui, uma ali, mais específico o tema, a gente está começando a ver outros nichos de educação. Então, tem outros profissionais que precisam ser educados. E aí, por uma questão pessoal minha, na realidade, do ecossistema, eu estava fazendo alguns jobs e eu percebi que não tinha advogado específico para as áreas que eu precisava. Eu faço consultoria técnica, não só para entidades, empresas, mas para o governo também, para setores do governo. Então, eu tinha necessidades de validações legais de profissionais que não tinham no Brasil. Então, por exemplo, na minha equipe, um dos primeiros investimentos que eu fiz, Lilica, foi um advogado de compliance. Não tinha advogado de compliance de cannabis no Brasil. Então, Olha ele só. foi formado, ele já Eu tô trabalha dizendo, a gente está vivendo a transformação, a gente está vivendo esse momento histórico, doutora. Olha o que a doutora está fazendo. Olha o que a doutora todos tá fazendo. nós. Você também, Lilica. Todos nós, a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha. Vai ali, fala um pouquinho, fala ali. E os seus alunos vão ensinando os outros, que viram Isso que eu professor que vão digo. ensinando os E quem está outros. assistindo aqui, compartilha com todo mundo essa informação também. Mas Isso continua, mesmo. doutora. Eu interrompo porque eu fico empolgada. Imagina, pode interromper. Aí, Lili, que a gente percebeu, eu e a equipe, que tinha essa necessidade que não estava sendo atendida. Por exemplo, essa questão do compliance, agora a gente tem 2 advogados de compliance no Brasil e eles trabalham juntos. Sempre está um com a gente no sentido de revisar tudo que a gente faz, o que pode, o que não pode, se tem algum risco, como mitigar esse risco. Por quê? Porque a gente quer que seja sustentável. Uma outra questão eram as empresas e as entidades. Tudo que tinha até a gente lançou, tá, o primeiro curso de advocacia canábica do Brasil. E a gente viu, por que a gente viu a necessidade disso? Porque só tinham 2 cursos de habeas corpus. E não é que o habeas corpus não seja importante, a gente é um direito da pessoa, extremamente importante. Ele só não é a única coisa da advocacia canábica. A única saída, Ele é um 40avos da advocacia canábica. Tem várias outras vertentes do direito, de forma muito abrangentes, que precisam ser estudadas com o viés da cannabis. Então, compliance nas empresas, compliance dentro do consultório médico, processos políticos. Se você quer ser lobista, você aprende aonde? No curso de habeas corpus, que você não vai aprender. Se você quer fazer, por exemplo, você quer se tornar um advogado regulatório da cannabis, você vai fazer o curso aonde? Então a gente falou, agora você vai ter um curso para você. E Olha também só. marcas e patentes. Então a gente trouxe um coordenador que é de compliance, exatamente para a gente não ter desafios de se é o nome errado, é o nome certo, é o conteúdo, é o primeiro, é o quinto. Não, a gente contratou especificamente uma pessoa de compliance que vive de fazer as coisas certas. E a gente também chamou, claro, alguns profissionais, por exemplo, o Cristiano Marona, que é um dos advogados mais importantes, que estava lá com a gente no curso, o Rodrigo Mesquita, o Dr. Leonardo Navarro, que é de compliance, a Aline Silva, que é uma advogada de marcas e patentes que trabalha com cannabis. Olha a equipe, olha que time, galera, olha o time. Para educar todo mundo, então foi isso. Esse é o meu projeto, Lilica, no sábado e no domingo, a gente tem o 8º curso para profissionais de saúde. Profissionais e estudantes da área de saúde também podem fazer o curso. Excelente, ó. Com certeza. Pessoal, e eu digo, o nosso mercado ainda não está legalizado, a gente está caminhando para isso, e quem sair na frente estudando e se preparando vai chegar antes, né, doutora? Isso acontece em vários outros mercados e não vai ser diferente na cannabis.
Isso. E Lilica, a gente tá chegando aqui, eu quero ter certeza que a gente consegue gravar eu não sei se Fica tranquila, aparece. vou gravar e já vou salvar ela, vou colocar aqui no meu IGTV. E Lilica, eu queria trazer uma informação que eu não falei para ninguém ainda, que vai Olha, ser algo, lançamento. essa é surpresa. Conta, conta! Só pra gente. Só pra Amanhã, 93 pessoas que estão te assistindo agora. amanhã é Dia Nacional da Cannabis Medicinal. E é o meu Oba! aniversário. Cara, jura? Nossa! Que Ai, data! não! Melhor do que nascer em 4h20. Eu nasci no dia da cannabis medicinal. E é uma surpresa que eu tava segurando. E amanhã eu vou fazer uma live com o Padre Ticão para comemorar. Ai, querido! Que bom! Muito bom! Que legal! Excelente! Que horas vai Tô ser a animada. live? A Que live horas vai vai ser às ser? 6. Às Espero 6 todos horas. vocês lá. Nós vamos estar te prestigiando com certeza. Eu também tenho uma live marcada com o Padre Ticão, tô ansiosa. Eu só Oh, imagino como tu tá. Eu marquei eu pro sou dia muito fã. 2. Ele é um... Nossa, né? Olha, se tem alguém que consegue quebrar os preconceitos da cannabis, é o Padre Ticão. Um padre Sim. católico incentivando o cultivo, gente, É. é uma lição de vida, né? E você sabe, Lilica, que toda sexta-feira, eu sou muito fã, a gente tem uma amizade, eu tenho uma admiração por ele grande. E eu dou aula nos cursos dele. Hoje, o Padre Ticão é o maior educador do Brasil. Ele tem 5.500 pacientes, ele já teve nos outros cursos 4.000, 3.000 e pouco. Então, não tem ninguém, não tem médico, não tem Que está enfermeira, não tem ensinando mais que farmacêutico. ele. Exatamente. Os meus alunos, a maioria é aluna do Padre Ticão, eu sou aluna do Padre Maravilha. Ticão também, eu assisto, eu sei que tu dá aula, eu também participo do curso. E sextas-feiras, lá em Ermelino Matarazzo, é dia de distribuição de sementes, que o Padre Ticão faz a distribuição das sementes às sextas-feiras. Então, Todas as sextas ele faz a distribuição. Galera, tem muita gente que me pergunta onde conseguir sementes. Fala lá, doutora, como é que é essa distribuição? o Padre Ticão, ele faz esse trabalho em Ermelino Matarazzo, que não é só a distribuição das sementes, ele também vai nas delegacias falar com os delegados, com os policiais, para não prender as pessoas, né, que estão fazendo cultivo para uso terapêutico. Ele tem essas aulas, ele tem uma farmacinha. Quem não teve a oportunidade de ir em Ermelino Matarazzo, vá, que é uma experiência espiritual mesmo, Que independente da sua lindo! religião, porque ele tem uma farmacinha de produtos naturais dentro da igreja dele, para vocês terem uma dimensão do tamanho desse homem. Ele ensina as crianças a não usar pasta, né, a usar óleo para escovar o dente. Olha só! Ele ensinando ozonioterapia, óleos essenciais. Ele Ele é é assim um demais, gigante, ele um gigante. ele é grande, né? E também ele tem De uma ação, coração, essa é uma alma, e ele é uma doçura, um né? Ele é doce. uma doçura, ele só tem tamanho. Mas é gigante de alma mesmo. Eu vejo a Ele alma é, dele. não, ele tem, onde ele chega, ele, né, ele transforma. Ele É, transforma, é impressionante, é muito legal. E todo mundo que está junto com ele também, né? Porque é óbvio que ele é o líder, ele é o inspirador, mas tem uma equipe muito legal ali trabalhando com ele também. tem, com certeza. A Gabi e o Fernando, tem outros membros da equipe que são muito carinhosos e cuidadosos, acolhedores com todo mundo. Ai, muito legal, doutora. Eu fiquei super feliz de saber. Amanhã tem um aniversário. Nós vamos estar prestigiando a live 6 da tarde, doutora Carolina e Padre Ticão. Imperdível, hein? Ela celebrando o aniversário dela com a gente. Doutora, vou te convidar para deixar uma mensagem de encerramento. Primeiro, quero te agradecer realmente. Que aula, foi muito bom. Muito bom te conhecer pessoalmente, a gente poder ter feito essa conversa e espero que a gente faça muitas outras ainda.
Sim. Lilica, eu queria agradecer muito. Eu tô super feliz da gente estar aqui, porque você tá aí com a mão na massa nas minhas origens, que é comida. E assim, eu vi o quão impactante é mais do que a cannabis, né? É o contexto todo, quais são os ingredientes que a gente coloca, qual que é a nossa intenção ali, vamos colocar a nossa intenção na nossa comida. Então, para mim é muito especial estar aqui. E a mensagem que eu queria deixar é que as pessoas compartilhem o que a gente conversou aqui. Não precisa ser médico para salvar a vida dos outros. Não precisa nem ser profissional de saúde para trazer qualidade de vida. Então, fale da cannabis para a pessoa do Uber, fale para a pessoa da padaria, fale no almoço de domingo da família. Sabe por quê? Pode ser que alguém que está ali vai escutar e compartilhar com outra pessoa. E a gente vai assim diminuindo e aliviando a dor dos outros que estão sofrendo desnecessariamente. Que essa pessoa tem que sofrer, não tem jeito, tudo bem, vamos segurar a onda, a bronca, tudo bem. Agora, se a pessoa tem um alívio, Lilica, vai ficar sofrendo à toa, e isso só vai mudar se a gente falar com as pessoas. Então, peço aqui que sejamos todos nós agentes de Uhum. mudança, que todos os Uberes e com todas as lojas que a gente entrar, que a gente deixe uma Galera, semente ali, ó. ela tá dando verba, é isso mesmo, é o que eu sempre falo. Você sabe isso, não é todo mundo abrir uma conta no Instagram e dizer, ah, eu fumo cannabis. Não, galera, é tu falar com teu vizinho, com o motorista do Uber, com a menina que tá te atendendo no banco, tá? Tu vai conversando. Ah, Isso, a minha manicure é minha fã, ela é minha ídola, eu sou ídola dela, ela adora, né? Cada vez que a gente vai fazer a unha, ela me pergunta e quer saber, e quer oh, aprender, e eu vou contando. Ela, assim, ó, adora, ela fica apaixonada pelas mudanças, e ela mesma me disse, agora quando alguém me fala que a cannabis é ruim, eu já argumento, a minha sogra não isso pode aí, falar nada que eu argumento. Sabe, a pessoa vai se apropriando do conhecimento e vai sabendo isso, dialogar, né? Isso é é muito isso, legal, doutora. é isso Compartilhem as mesmo. informações que vocês estão aprendendo. Doutora, hoje passou aqui 1 hora nos fornecendo. Gente, essa mulher tem formação, ela estudou tudo que ela está falando, ela deu 1 hora de aula aqui pra gente, a gente tem que prestigiar. Obrigada demais, doutora, vamos compartilhar essa Obrigada. mensagem. Conta comigo, que a gente Bora. está sempre juntas e fazer esse movimento. Amanhã eu vou estar te prestigiando na live. Obrigada, Beijão. Lilica. Adorei tudo. Tenha uma ótima Ai, que noite. bom. Tu Beijo, também. Lilica. Até mais. Beijo, galera. Até. Obrigada por tudo. E a gente se fala. Vou deixar salva a live aqui. Até.